olhos. Foi. Horrível. O Vasco, no Campeonato Carioca, de quando o Fábio Carille de fato assumiu, os jogadores entraram, acho que foi na quarta rodada, o Vasco fez, no meu entendimento, 2 bons jogos, os 2 primeiros jogos, contra a Madureira e contra a Portuguesa da Ilha. Dali por diante, Maricá, Volta Redonda, o clássico contra o Botafogo, contra o Fluminense, que perdeu de virada, que foi muito ruim, e o jogo de hoje, são uma sucessão de jogos que parece que eles só pioram, né? Só pioram. E aí isso gera preocupação. E é uma preocupação que ela vem em diferentes níveis, né? Porque há uma preocupação com a qualidade do elenco, claro que há. Há uma preocupação com questões táticas do encaixe entre treinador e time, claro que há. Hoje, para além dessas 2 dificuldades que o Vasco tem, o nível de intensidade do jogo, de entrega do Vasco para o jogo, foi muito baixo. E aí torna o jogo insuportável. O jogo foi, durante vários momentos, insuportável de assistir. Um jogo lento, o Vasco lento, pouco interessado em algum... E não é interesse de, os jogadores não queriam jogar. É de intensidade mesmo. Então, assim, são jogos, no meu entendimento, tirando os 2 primeiros, que me chamaram a atenção, até pela maneira que o Vasco que o Vasco foi nas mãos do Fábio Carille, um time de controle, aproximação, troca de passe, era essa a tentativa e fluiu, no meu entendimento, bem nos 2 primeiros jogos. Dali por diante, o que a gente vê é um time com um pouco padrão, não conseguindo realizar essas tarefas e perdendo muita intensidade de jogo. E hoje foi um jogo, assim, muito fraco. O Vasco ainda está na zona de classificação, o Sampaio Corrêa com esse empate é o 4º colocado, entra em zona de classificação, mas quando a gente pensa a longo prazo, né, e não é para agora, é para o longo prazo mesmo, o Carioca não é tão importante assim, ou não é importante, mas a preocupação existe, né? O Vasco é um time e é um clube que inspira a atenção do seu torcedor em vários pontos. Hoje foi mais um dia, assim, para o vascaíno riscar, porque foi um jogo péssimo, horroroso. A gente tem alguns números que ilustram esse início de ano, essa temporada 2025 do Vasco da Gama, para a gente debater uma coisa, André, que está na boca do povo ou na ponta dos dedos, afinal de contas eu vou me basear por redes sociais, mas empata muito. O Vasco em 2025, foram 9 jogos, 3 vitórias, 5 empates ou 1 derrota. É aquela coisa, nossa, perdeu uma vez no ano, mas também ganha muito pouco. Aproveitamento é ruim, 51,9%, 12 gols marcados, 7 sofridos, hoje 0-0 com o Sampaio Corrêa. Esse debate da torcida é porque eles não pesam apenas a mão no Carille. Existe uma divisão sobre o que foi feito ou sobre o que não foi feito pela diretoria para reforçar o seu elenco, especialmente onde a torcida vê falhas desde o ano passado na construção do elenco, que são os pontas, jogadores abertos do ataque, os atacantes pelo lado. Como é que você vê essa divisão de responsabilidade? Assim, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? É normal, o torcedor ele pesa mais a mão, né, quando ele vai ao teclado, ou a garganta quando ele está no estádio, com treinadores, com jogadores que são mais famosos, têm as costas mais largas e não estão desempenhando bem individualmente. Essas são as figuras que recebem mais críticas. É preciso muito mais tempo de insatisfação para que as críticas se voltem para quem toma as decisões e para quem faz as contratações, que são as pessoas que ocupam o andar de cima. Aliás, essas pessoas apareceram bastante na transmissão dos nossos colegas, né? O Felipe estava ali assistindo o jogo, gente ao lado dele que faz parte do ambiente de diretoria do Vasco. E, assim, o Pedrinho é uma figura identificada com o torcedor, por ele ser quem é, o Felipe também. Faz todo sentido que eles trabalhem juntos, mas os defeitos de montagem no elenco do Vasco, eles aparecem em campo de uma forma muito clara, né? Não apenas na ausência de jogadores mais qualificados de ataque pelos lados, mas como hoje, por exemplo, a bola passando pelo meio de campo, com o Payet no primeiro tempo, mostrando a sua capacidade de enxergar o jogo, é o que todo mundo espera dele, mas sem o passe decisivo, sem a presença nos movimentos que o Vasco conseguiu chegar mais perto ou menos longe de fazer um gol. Então não são só essas questões dos pontas que muita gente tem comentado, não é apenas essa questão que muita gente tem comentado. E o Vasco, ele preocupa, pensando no médio prazo, como disse o Gustavo, porque você vê um elenco que não oferece à comissão técnica aquilo que ela precisa, também não vê a comissão técnica encontrando de uma maneira ou de outra, com maior ou menor criatividade, correndo um pouco mais de risco. Você não vê esse tipo de coisa. Então
Então, uma partida absolutamente morosa como essa que o Vasco fez hoje, ela é reveladora do estado de coisas, então do elenco que o time tem e um pouco do trabalho da comissão técnica. Eu nunca vou, durante o campeonato estadual, né, por minha vez, pesar a mão ou a garganta em quem quer que seja, porque eu acho que as coisas estão muito no começo. Mas isso não significa que o Vasco pode fazer uma partida como essa contra o Sampaio Corrêa, insossa como todo mundo viu, e a gente dizer, não, tá tudo bem, é assim mesmo, essa é a caminhada natural, o elenco do Vasco está indo no caminho certo, tem peças, está bom, não está bom. Nem aquilo com o que a comissão técnica trabalha e nem propriamente o trabalho da comissão técnica do Vasco. É óbvio que uma coisa está ligada à outra, é evidente. Pois olhando para a partida de hoje, para o início do campeonato estadual, podemos até voltar para o início do Campeonato Brasileiro do ano passado. É um Vasco que começa muito bem, inclusive chega a nos surpreender, porque a expectativa era muito baixa para aquele Campeonato Brasileiro. Ele faz um Campeonato Brasileiro que no final começa a cair, mas tinha aquela expectativa de vamos começar um 2025 melhor, mostrando algo de diferente. Não teve grandes sustos também no final das contas, o que já era grandes coisas para esse Vasco depois de anos tão difíceis, Zupa, mas dá para começar o ano de uma maneira diferente. Quando você fala assim, não é nem pelo time, não acredito que o time conscientemente faça isso, mas em algum momento eu achei que sim, achei que conscientemente estava olha para o Campeonato Carioca com preguiça mesmo do campeonato, dos adversários. É o único campeonato que o Vasco tem alguma chance de ganhar, né? É o Campeonato Carioca, e olha que não é favorito, não é a segunda, talvez não seja a terceira força. Hoje talvez ele seja, né, dos 4 grandes, embora o Fluminense esteja distante da zona de classificação, né? Mas enfim, o Vasco não é o favorito, mas é o único campeonato que o Vasco tem alguma chance de ganhar dentro de hoje do Vasco. Em um momento onde muitos clubes estão se recapitalizando de diferentes formas e o mercado virou uma bolha inflacionada, o Vasco perde ainda mais competitividade. E isso fica muito flagrante para o seu torcedor, né? Os pontas, o Vasco tinha o David, que nem acho que seja um grande jogador, mas é um jogador veloz, e o Adson, que era um jogador que estava ajudando quando estava jogando, especialmente com o Payet, combinando bem com o Payet no ano passado. O Vasco perdeu os dois, o Vasco ficou sem velocidade. E aí o Fábio Carille vai tentar fazer o time jogar de uma maneira mais aproximada, porque não tem velocidade. Só que o Vasco não está evoluído nem desenvolvido para esse tipo de trabalho, não é a característica que mais nos identificaria aos modelos de jogo do próprio Fábio Carille, mas não tem outro modelo de jogo que hoje o Vasco consiga tentar desempenhar, porque virou um elenco lento, né? O que sobra para o Vasco? Tentar reativar o que o Vasco tinha de bom no ano passado, que era Piton pro Verratti. E nem isso está funcionando. Sim. Então, nesse momento, o Vasco está girando. A gente olha para o time, e ainda é Campeonato Carioca, ainda é cedo, mas o Vasco está girando. Ele mostra para o torcedor que está girando em falso. O ano está demorando para começar. E isso, claro, gera preocupação. Se no momento mais fácil da temporada, em termos de nível técnico, o time não está mostrando nada, imagina quando a coisa realmente fica complicada. Esse é o pensamento do torcedor, com medo do que pode acontecer se o panorama atual não mudar em termos de evolução e de qualidade técnica também. André, hoje não jogaram Coutinho e Paulinho, né? Não estavam como titulares e tal, não foi uma opção do Carille não utilizá-los, mas o Payet foi titular. E aí o debate é sobre o Payet, o impacto que ele gera ou não gera ao Vasco, pegando como exemplo o jogo de hoje, mas o valor do Payet para esse Vasco, André? É um jogador lúcido, inteligente, muito capaz tecnicamente. Você percebe desde que ele chegou ao Brasil, o toque de bola dele é diferente, mas até pelo momento de carreira que vive, as condições físicas que ele tem, que ele pode oferecer ao Vasco. E quando ele foi contratado, todo mundo sabia que seria isso e não mais do que isso. E as palavras dos comentaristas da ESPN resumiu muito bem o que foi a partida Vasco da Gama 0, Sampaio Corrêa também 0 pelo Campeonato Carioca. O Vasco da Gama se complica geral, né? Apesar do Botafogo ter perdido para o Madureira, né, de acontecer várias situações ali, o Flamengo empatou com a equipe do Fluminense, mas, cara, o Vasco realmente acaba se complicando e colocando ainda mais lenha na fogueira para esse Campeonato Carioca. Para vocês terem ideia, o Vasco, nesse momento, está na terceira colocação, com 14 pontos. Mas, olha só, a equipe
do Fluminense está em 9º lugar, com 11. Ou seja, se o Fluminense vencer e o Vasco perder, o Fluminense tem possibilidade de encostar no Vasco em termos de pontuação. E lembrando que o Fluminense é o 9º colocado, ou seja, Madureira, Maricá, Botafogo, Nova Iguaçu e o próprio Sampaio Corrêa podem facilmente passar a equipe do Vasco da Gama. Então, realmente, uma situação muito complicada e que se o Vasco não abrir o olho, vai acabar ficando de fora da disputa da semifinal do Campeonato Carioca. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!